Bom, vamos para a resposta da pergunta que fizemos na quinta-feira da semana passada. Demoramos um pouco a responder, em razão de pedidos aí formulados por muitos alunos que pediram um pouquinho mais de tempo para responder corretamente a questão. Muitos responderam pela metade, eu informei que a resposta estava incorreta e novo prazo foi concedido. Então, hoje se encerra. Eu vou passar para os senhores a resposta como ela deve constar, com todos os detalhes, e o porquê que esta questão é tecnicamente incorreta e por que essa questão deveria ter sido anulada. E não foi, não é isso? Qual dos crimes abaixo não admite tentativa? Olha que pergunta mais genérica, mais ampla. Olha como o examinador quis extrair o conhecimento do examinado de forma ampla, pouco específica, como deve ser numa questão fechada. Qual dos crimes abaixo não admite tentativa? Todos. E nenhum ao mesmo tempo. Olha que loucura. O examinador não teve o cuidado de especificar. Quando eu digo omissivo impróprio, o que é um crime omissivo impróprio? É aquele que só pode ser cometido por um sujeito chamado de garante, não é? É aquele que só pode ser cometido por um dos indivíduos que constam do artigo 13, parágrafo 2º, alíneas A, B e C. Esse omissivo impróprio, não é? Ou comissivo por omissão, também é um crime material. O omissivo impróprio é aquele em que se produz um resultado, onde o resultado é atribuído ao agente por uma presunção legal. Omissivo impróprio ou comissivo por omissão são aqueles crimes praticados por omissão quando a norma penal é violada por ação, por isso chamados de comissivo por omissão. Vamos explicar isso aqui com um pouquinho mais de detalhe. As normas penais incriminadoras, elas são proibitivas, não é isso? E elas são mandamentais. A norma proibitiva é aquela que, diante de uma situação hipotética, proíbe o comportamento do agente sob pena de. Quando você pensa em matar, o que o legislador te diz no artigo 121? Você está proibido de flexionar o verbo, você está proibido de matar. Como eu violo essa norma proibitiva? Como é que eu violo o artigo 121? Agindo através de uma ação, não é isso? Normas proibitivas são violadas através de uma ação. Normas mandamentais, ao seu turno, são violadas através de uma omissão. Porque aqui o legislador, diante de uma situação hipotética, não te proíbe de nada, muito pelo contrário, ele te determina que se pratique uma determinada conduta. Diante de uma situação em que uma pessoa necessita de socorro, 135 diz, faça, haja. Então, como é que eu violo uma norma mandamental? Através de uma omissão. Comissivo por omissão ou omissivo impróprio ocorre quando eu violo uma norma proibitiva através de uma omissão. Por isso que eu digo que o crime é comissivo, ação, violado excepcionalmente através de uma omissão. Nessa hipótese, o nexo de causalidade é presumido, porque naturalmente a omissão nada produz. Quem é que pode se omitir e responder pelo crime previsto numa norma proibitiva? Quem? Só o garante. Só quem está na posição de. Só a mãe, que tem o dever de cuidado, proteção e vigilância. Só o segurança, que tem o dever jurídico. E aquele indivíduo que, com seu comportamento anterior,
causou o risco de produção de um resultado lesivo. Então esses indivíduos têm que agir para impedir esse resultado. Se ele não agir, o direito presume que esse resultado foi provocado pela sua omissão. A mãe, que percebendo que o filho tomou um veneno, ingeriu um veneno, nada fez e permitiu que o filho morresse, responde por homicídio e não por omissão de socorro, porque ela é garante. E esse crime é material. E em sendo material, a mãe vendo que o filho vai se suicidar e nada faz, ela responde pelo crime. E o crime de participação em suicídio é um crime material. E em sendo um crime material, podendo ser praticado na modalidade de omissão imprópria, em tese, admitiria tentativa. Só que nesse caso, não há possibilidade de tentativa, porque os crimes materiais de punibilidade condicionada, como é a participação em suicídio, não admite tentativa. Olha só, então eu estou dizendo aqui que, como regra, os homicídios impróprios admitem tentativa, mas eu tenho uma exceção. E ele não abarcou a exceção aqui, por isso, tecnicamente incorreta, a primeira das assertivas. O crime culposo, essa aqui foi que todo mundo respondeu. O crime culposo admite tentativa? Como regra, não. Mas parte da doutrina, e aí em sua ampla maioria, diz que a culpa imprópria, que é aquela da discriminante putativa, lá do artigo 20, parágrafo 1º, admite tentativa. Questão tecnicamente incorreta. Crime doloso admite tentativa? Como regra, sim. No dolo direto, não há o que se discutir. Não há o que se discutir. Mas, no dolo eventual, nós já temos problema. São pouquíssimos, como o Munhoz Conde, que permite-se falar, César Roberto Bittencourt, em tentativa em dolo eventual. Então, o dolo eventual não admite tentativa. E mais, mesmo que o dolo seja direto, se o crime for de punibilidade condicionada, não tem tentativa. Outra, o crime material, mesma construção do homicídio impróprio. Há crimes materiais que são plurissubsistentes, ou seja, admitiriam tentativa, que não admitem tentativa. Lá no artigo 164, introdução de animal em propriedade alheia. Só haverá punição se essa introdução gerar prejuízo, senão não haverá. Ou seja, mais um crime de punibilidade condicionada, plurissubsistente, material e que não admite tentativa. Portanto, esta questão é uma bela de uma porcaria que foi colocada pelo examinador a toque de caixa, não foi anulada por vaidade, e a gente percebe que em alguns casos nós temos que buscar não a resposta correta, mas a mais correta. A mais correta aqui, o gabarito seria a letra B. Alguns acertaram, tá? Eu tenho aí uns 5 acertos bons. Quero parabenizar aqui alguns alunos que mandaram bem. E os demais continuem estudando e vamos responder a mais algumas questões de direito penal e de direito ambiental que eu postarei aqui na nossa página para que os senhores, interagindo com a Rede Júris, possam, primeiro, aprender e depois ganhar um desconto considerável em qualquer dos nossos cursos. Grande abraço, até a próxima.